Bom, pessoal, então nossa aula de hoje aqui é sobre gráficos de funções logarítmicas, tá bom? Vou fazer aqui uma abordagem rápida com vocês aqui sobre como que a gente pode entender e analisar os gráficos das funções logarítmicas, tá bom? Essa é a nossa última aula desse conteúdo, então só para recapitular um pouco, a gente estudou parábolas, né? A gente estudou funções trigonométricas, né? Funções exponenciais e a gente termina hoje aqui com funções logarítmicas, tá bom? O logaritmo é uma função interessante porque ele não apresenta como resultado, né, valores, digamos, de x possíveis, né, sendo negativo. Por quê? Porque a gente está estudando aqui situações onde o valor da função logarítmica, né, é real, tá bom? Então isso faz com que o expoente, né, que é o que a gente justamente está buscando, né, o resultado de uma função logarítmica, né, é o expoente, tá bom? Então, em geral, o que a gente está buscando aqui são sempre valores que são reais, tá bom? Então, quando você usa um valor de argumento negativo com a base, né, que é positiva, tá bom? Não existe a possibilidade, tá certo, de dar como resultado, de ter um argumento, né, negativo. Por isso que a função logarítmica, né, quando você tira, por exemplo, o logaritmo de 1, a gente já viu que é zero, ou seja, o expoente que 2 elevado a zero vai dar igual a 1, tá bom? Logaritmo de 1 meio, né, vai dar menos 1, por quê? Porque esse foi o expoente que você usou na base 2 para dar 1 meio, né? Logaritmo de 2 aqui já vai dar 1, né? Como a gente já fez alguns exemplos aqui na aula passada em termos de exercícios, né? Logaritmo de 1 quarto você descobre que dá menos 2. Logaritmo de 4 vai dar 2, ou seja, 2 elevado a 2 é 4, tá bom? Por que eu não uso valores negativos aqui? Porque perceba que não tem como você pegar o número 2, né, elevar a algum expoente e dar um número negativo, tá bom? Então isso significa que a função logaritmo de x, né, com uma base positiva, tá bom? Ela não te dá, né, nenhum resultado, né, que permita que o argumento seja, né, negativo, né? Então, por exemplo, se você pensar no log de menos 1, qual é o número que 2 elevado a esse número dá menos 1? Não existe, né? Por isso que você não tem como 2 elevado a alguma coisa dar menos 1. Então, o menos 1 não vai fazer parte do domínio, né? Então, uma coisa importante da função logarítmica é que ela restringe o valor do domínio somente aos valores, digamos, positivos, né? Aí você diz, mas professor, eu não posso elevar aqui o número menos 2, por exemplo, elevado a um expoente, né? E eu consigo calcular o valor desse expoente, né? Mesmo ele sendo eventualmente ímpar, né? Existe a possibilidade de eu tirar a raiz desse rapaz aí, né? Ou seja, o problema é que quando você tira a raiz, né, de um número negativo, se essa raiz foi cúbica ou for de quinta potência, tudo bem. Mas se for uma raiz quadrada, aí já não existe, aí cai no plano dos completos. Então, por isso que o domínio, né, do x é sempre positivo, tá bom? Assim como o logaritmo também, quando a base é maior do que zero e menor do que 1, tá certo? Então você cai também na possibilidade, né, de ter base, tá certo? Uma base menor do que 1, né? A diferença é que a função, né, logarítmica, quando a base é maior do que 1, ela vai ser crescente, e quando a base está entre 0 e 1, ela vai ser, né, decrescente, tá bom? Muito importante entender que essa relação aqui de domínio, né, que ela está sempre no valor positivo. É como se o eixo x, mais na frente eu vou comentar isso aqui, é como se o eixo x fosse uma barreira, né, que impedisse, né, a função logarítmica de ultrapassar, tá bom? Perceba que a função logarítmica, né, é como se você estivesse aí simplesmente girando, né, as funções exponenciais, né? Como ela é a inversa da função exponencial, é como se você estivesse simplesmente rotacionando as funções exponenciais, concordam? Então, se a exponencial também não dá de forma alguma
valor negativo, a função logarítmica não assume no domínio também, né, valores negativos. Então a imagem, por exemplo, das funções exponenciais, né, ela nunca é negativa. Em compensação, o domínio das funções logarítmicas também nunca é negativo. Então é bem interessante isso daí, porque o logaritmo é só uma rotação, digamos assim, da função exponencial, tá bom? A gente vai mostrar mais na frente que isso daqui pode mudar se você fizer uma alteração na variável x, né? O que importa é que o domínio aqui não pode ser negativo, tá bom? O argumento que você coloca na função logarítmica não pode ser negativo, porque senão aí você vai estar caindo aí no plano dos complexos, tá bom? Não é que não existe o logaritmo de números negativos, existe, mas está no domínio, grande parte deles, né, está no domínio dos complexos, né? Alguns estão no domínio dos reais. Por quê? Porque, por exemplo, menos 2 elevado a 1, né, dá menos 2. Então isso significa que o log de menos 2 na base menos 2 dá 1, tá bom? Mas grande parte dele não está no domínio dos reais, tá bom? Então, por exemplo, a função logaritmo de x na base 2, se você comparar com o logaritmo de x, né, na base 10, você vai ver que o logaritmo de 10 e o de 2 eles são funções crescentes, né, mas elas crescem de forma diferente, né? Perceba que o logaritmo de 10 ele cresce muito mais lentamente do que o logaritmo de 2, né? E o como o valor dele é 2,71, né, ele fica aqui no meio do caminho entre o log de 2 e o log de 10. É muito importante você fazer esses gráficos aqui e analisar o que acontece. Então, quanto maior a base, tá certo? Mais próximo esse logaritmo aqui ele fica, né, do valor 1, tá bom? Perceba que, semelhante à função exponencial, todos os logaritmos de base maior do que 1 tocam esse ponto aqui, ó. Só que esse ponto aqui é um ponto do domínio agora, né? É um ponto do domínio. É bem interessante fazer essa análise aí, né? Então, ó, é interessante que por mais que o domínio nunca fique negativo, né, você, à medida que aumenta a base do logaritmo, você aproxima a função do eixo x, tá bom? Isso é importante de destacar, certo? Aqui é só uma análise que eu já comentei com vocês aqui sobre limite, né? Quando você olha para esse gráfico aqui, de uma função logarítmica, né, o que você está tentando dizer é o seguinte, quando o a é maior do que 1, né, você está dizendo o seguinte, que o limite da função, à medida que você se aproxima do infinito, né, é mais infinito, né? Ou seja, essa função ela é crescente, né, e o que caracteriza ser uma função crescente é quando o limite dela, né, tendendo aqui para infinito, vai dar também mais infinito, tá bom? De forma semelhante, a função log de x na base a, quando a é maior do que 1, né, por outro lado ela vai para menos infinito, tá bom? Quando você se aproxima de zero. Então, à medida que o valor do domínio se aproxima de zero, a função ela cai, né? Ela tem aí o que a gente conhece como uma singularidade, ela tem uma divergência aí que vai para menos infinito, tá bom? Vai para menos infinito, tá certo? Bom, e agora quando você compara aqui as funções logarítmicas, né, e exponencial, né, se você pensar aqui no e elevado a x e o ln de x, né, olha a diferença, o ln de x que a gente acabou de ver, né, que é essa função aqui, log de x na base e, né, está aqui. Por outro lado, a exponencial do x está aqui do outro lado, e você vê que a função linear, né, y igual a x, ela meio que divide, né, os dois gráficos simetricamente, né, e não é à toa, né, isso é um resultado importante, porque isso significa que está claramente te mostrando que a função exponencial, né, é a inversa da logarítmica e a logarítmica é a inversa da exponencial. Então, o que é domínio, né, para uma função, tá bom, vai ser imagem para outra função. Então, se o domínio da função logarítmica, né, é simplesmente os valores positivos de x,
os valores positivos de y vão fazer parte da imagem da função exponencial, né? E se a imagem da função logarítmica são todos os reais serão justamente parte do domínio da função exponencial, né? Então percebe que a função y igual a x, ela divide aqui simetricamente as duas funções. É como eu falei para vocês, é como se você estivesse rebatendo aí, né, ou fazendo uma rotação, não importa como você veja aí, mas é como se estivesse fazendo uma rotação da função exponencial e da função logarítmica, tá bom? Bom, aí eu coloquei todas as funções aqui juntas que você possa imaginar com relação ao logaritmo, né? Olha como fica um gráfico bem interessante, né? Que todas elas têm em comum que elas tocam esse ponto aqui, do domínio, né? Que é o ponto 1, 0, né? Então não importa se a base é maior do que 1, bom, ou se a base é menor do que 1, todas elas tocam a esse ponto. Em compensação, quando a base for maior do que 1, como é o caso dessas três aqui, né, elas são funções crescentes, tá bom? Por outro lado, quando a base é menor do que 1, como você está vendo aqui o log de 1/10 de x, log de x na base 1/2, né, essas duas são decrescentes, tá bom? Então você tem duas funções decrescentes, né, e três funções crescentes, tá bom? Quando você compara aí as funções logarítmicas. Tudo bem? Bom, aqui eu já fiz uma modificação na função logarítmica, né? Que é quando a gente, se você lembrar do que a gente fez lá para parábolas, né? O que acontece quando você mexe na variável x da parábola? O que você está fazendo basicamente é um deslocamento para a esquerda ou para a direita, né? Então, lembra bem que se você faz uma soma, né, do x da parábola, o que você está fazendo é deslocando a parábola para a esquerda, né? Se você faz uma subtração do x da parábola, o que você está fazendo é deslocando a parábola para a direita. Então aqui é semelhante, é algo semelhante. Quando você modifica, né, aqui você tem em azul o gráfico da função log de x na base 3, né, que é semelhante ao que eu já mostrei aqui para vocês. Olha o que acontece quando eu faço uma soma 4. Né? Então, quando você soma x mais 4 dentro do logaritmo, né? O que eu faço é deslocar toda a função, né, para o lado esquerdo. Né? O lado esquerdo, justamente o lado em que você está observando aí, que é o lado da função negativa. Tá bom? Então, perceba que quando eu somo x mais 4, né, eu estou basicamente deslocando a função para o lado esquerdo. Tá certo? Então, quando eu desloco essa função para o lado esquerdo, perceba que existe aqui um eixo vertical, né, que é o eixo x, tá certo? Desculpa, que é o eixo y, quando o x é 0. Né? E ele funciona, como eu já comentei aqui, até com a função tangente. A função tangente também tem isso, né? Ele funciona como... O nome desse eixo aqui é uma assíntota. Né? O que é uma assíntota? É uma reta vertical, né, que limita o valor da função a um determinado intervalo. Né? Então, em geral, nas assíntotas, você tem a divergência da função. Né? Ou seja, a função ela diverge. Né? Ela vai aqui, no caso do logaritmo, ela vai lá para menos infinito. Né? Então, o que acontece quando eu desloco a função de 4 unidades para a esquerda? Né? Eu faço com que essa assíntota agora seja no ponto x, né, igual a menos 4. Então, o gráfico da nova função, né, ele passa a ser deslocado de x menos 4. Mais à frente eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode brincar um pouquinho com esses gráficos, tá certo? Bom, aí, da mesma forma que você pode deslocar para a esquerda, né, se você somar aqui x mais c, né, você desloca para a esquerda a função logaritmo. Né? A nova assíntota da função vai ficar em x igual a menos c. Compensação, se você fizer um deslocamento positivo, né, você precisa fazer x menos c aqui, né, na variável. Tá bom?
Então, é semelhante ao que acontece com a parábola. Sempre quando você muda o x da parábola para x menos alguma coisa, você está deslocando a parábola para o lado positivo do x, que a gente chama de direita, né? Sempre quando você faz um deslocamento x mais, né, alguma coisa, você está deslocando a parábola para a esquerda, que é o que a gente chama de lado negativo do x. Então, isso é o que acontece quando você desloca, né, para a esquerda, tá bom? E isso é o que acontece quando você desloca para a direita, né? Observa aqui que a nova assíntota ela vai estar justamente no x igual a menos c, quando você faz x mais c, né? E a nova assíntota vai estar x igual a mais c, quando você faz aqui x menos c. Vocês acham, professor, é muito confuso isso, né? Tudo bem, concordo que é confuso. A função logarítmica é uma das funções mais difíceis de você visualizar, de você estudar, porque qualquer conta que você vai fazer, você precisa muitas vezes recorrer à calculadora, né, para saber quanto é que é o log de um número, o log de outro, né? Apesar de que na aula passada a gente fez uns exemplos aqui que não precisa de calculadora, né? A gente usou simplesmente as propriedades aqui dos logaritmos, né? E não precisou usar a calculadora para fazer aquelas contas, né? Bom, aí o que acontece? Quando você faz esse deslocamento aqui, o que você basicamente está mudando é todo o eixo, né? Seja para a direita ou seja para a esquerda. Você está basicamente mudando aí o valor da assíntota. Tá bom, pessoal? Então, do ponto de vista gráfico, eu vou discutir com vocês mais na frente um pouquinho, é isso que a gente tem que aprender, né? É que ao mudar o valor da variável x, você mexe na assíntota da função, tá bom? Bom, aqui eu vou só terminar essa primeira parte aqui da aula, né, comentando com vocês uma equação da física muito famosa que envolve o logaritmo, né? Existe uma correlação muito forte entre as funções logarítmicas, né, e o que a gente conhece na física como física estatística, né? O que é a física estatística? A física estatística é o estudo, né, de sistemas físicos que envolvem muitas partículas. Quando você tem muitas partículas no seu sistema, por exemplo, um gás, né, o gás que está aqui em torno dessa sala, ele tem uma quantidade enorme de átomos, né? Uma quantidade muito grande, né? Só para você ter uma ideia, é o número 1 com 23 zeros, né? A quantidade de átomos que existem nessa sala, né? 10 a 23, tá bom? Então, quando você tem uma quantidade muito grande de átomos no seu sistema ou de partículas, as leis físicas, né, as leis de Newton, elas você não consegue aplicar essas leis, né? Então, por quê? Porque você tem uma quantidade enorme de sistemas para aplicar. Imagina você ter uma quantidade grande de partículas, né, todas elas andando aí aleatoriamente no ar, e você não consegue aplicar as equações de Newton para todas elas. Nenhum computador consegue fazer esse tipo de conta. Nenhum computador consegue fazer esse tipo de conta, né? Ele sempre vai ali simplificando o sistema, tá bom? Então, para contornar isso daí, né, os físicos, né, desenvolveram aqui o que a gente conhece como física estatística, né? E um dos maiores representantes da física estatística é o Boltzmann, tá certo? O Boltzmann aqui, que viveu aqui no século XIX e começo do século XX, né? Ou seja, ele é um dos mais recentes do que a gente chama assim de física moderna, né? Então, muito depois de Newton, muito depois de Galileu, né? É um cara assim que viveu numa época um pouco mais avançada, né? Uma época, inclusive, que está relacionada aí com o estudo dos gases, né? Porque nessa época houve um desenvolvimento industrial muito grande, né? Na época justamente, né, do desenvolvimento de máquinas, né? De termoelétricas, de motores, né? Motores a vapor, motores a óleo, todo tipo de motor foi desenvolvido mais ou menos nessa época aqui. Então, a termodinâmica se fez muito útil, né? E dentre eles você tem aí o que a gente conhece como Boltzmann, né? Aqui é a escultura dele, né? Digamos a lápide onde ele está enterrado, né? Para quem tiver um dia a oportunidade, isso aqui é lá no cemitério de Viena, na Áustria, né? E interessante que nesse cemitério lá em Viena, na Áustria, né, colocaram aqui em homenagem a ele a sua equação, né? Que a equação é essa: S igual a K
log de W. Né? Então percebe que já tem um logarítmico aqui. E essa equaçãozinha aqui, ela relaciona a entropia de um gás, né? Que é de um sistema termodinâmico qualquer, com o número de estados possíveis para esse gás. Né? Isso é uma relação seguinte. Como eu falei aqui no começo da aula, né? A função logarítmica ela tem esse papel de transformar uma quantidade muito grande, né, em uma quantidade pequena. Então, por exemplo, quando você tira o log de 1000 na base 10, o resultado é 3. Então, você transforma o 1000 em 3. Então, imagine a utilidade de você usar o logaritmo para calcular o número de possíveis configurações do gás. Né? Ora, se o gás tem 10 a 23 partículas, né, quantas configurações possíveis para essas partículas podem acontecer? É um número muito grande. De quantas formas diferentes eu posso posicionar os átomos? Né? De quantas formas diferentes os átomos podem se deslocar com determinadas velocidades? Então é uma quantidade muito grande. Então o que é que o logaritmo faz? Ele transforma essa quantidade muito grande num número pequeno. E que número pequeno é esse? A gente chama de entropia. Né? Multiplicado aqui para a famosa equação de Boltzmann, né? A gente tem a entropia. Tá certo? Então, essa constante K aqui, né, é a constante chamada constante de Boltzmann, importantíssima da termodinâmica. Né? E você encontra essa constante, né, quando você vai, por exemplo, fazer aquela equação famosa lá na termodinâmica, né? PV igual a nRT. Né? Aquele onde pressão, volume, número de mols, temperatura, né? E o R ali é o que a gente conhece como constante universal dos gases. Né? Esse R ali da equação PV igual a nRT, né? Ele é um R que está correlacionado justamente com a constante de Boltzmann. Né? Então, existe essa equação famosa. Né? Se você um dia tiver a oportunidade de visitar aqui, muito interessante visitar cemitérios, né, na Europa. Você pode estar aí num cemitério, além das lápides, né, serem muito bonitas, né? A estrutura toda do cemitério é muito bonita. É um lugar agradável de visitar, é um cemitério na Europa, né, porque em geral é tudo muito bonito. Né? Você pode estar também num cemitério famoso, onde tem alguém famoso. Né? Então, lá em Viena, né, você pode se encontrar aí com a lápide do Boltzmann, né? Bater umas fotos aí, bem interessante. É um cara importantíssimo na física. Né? Então essa equação aqui, ela cai o logaritmo nela, né? Uma das equações famosas da física, onde você tem ali inserido o logaritmo. Né? Alguns deixam na base 10, mas você pode também deixar na base exponencial, sem problema nenhum. Aqui está na base 10. Se você transformar isso aqui para o ln, né? Mudando de base, né? Lembra aquela mudança de base? Né? Você basicamente constrói aí o que a gente conhece como constante de Boltzmann. Né? E entropia, na termodinâmica, mede a desordem desse gás. Né? Mede a quantidade, digamos, que esse gás ele está desordenado. Né? Em geral, essa entropia tende a aumentar quando você aumenta a temperatura. Então, se você aumenta a temperatura de um gás ou de um líquido, o sistema passa a ficar um pouco mais desordenado. Né? Quando você diminui a temperatura, essa entropia ela tende a ficar cada vez menor. Né? Então, é uma correlação entre o que você vai estudar lá em Física 2, que é conhecido como termodinâmica, e o que você vai estudar um pouco mais na frente, né, um pouco mais avançado, que a gente conhece como física estatística. Né? Então, a correlação entre a termodinâmica e a física estatística, né, é dada pela equação de Boltzmann, a equação da entropia de Boltzmann, essa daí que você está vendo aí. Né? E termodinâmica, você não aplica as leis de Newton, você vai aplicar as famosas leis da termodinâmica. A física estatística, você pode aplicar as leis de Newton, mas você tem que fazer uma extensão para números muito grandes, né? E aí acaba caindo um pouco em probabilidade, né? E não em leis de Newton de fato. Né? Então, é por isso que tem esse nome, física estatística. Por que é estatística? Porque você vai levar em consideração efeitos de probabilidade, né? Cálculo de média, cálculo de valor esperado, né? Cálculo de probabilidade de forma geral, tá bom? Então, vamos fazer a segunda parte agora aqui, né, que foi só uma curiosidade, onde você pode encontrar a função logarítmica na física de forma mais clássica. Né? Então,
Vamos fazer aqui agora uma brincadeira com relação aos gráficos, né? Vou mostrar para vocês como é que a gente pode manipular os gráficos da função logarítmica, né? E tentar identificar aí as diversas possibilidades, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então eu vou mostrar aqui para vocês, né? Justamente essa análise gráfica, né? Eu vou entrar de novo aqui nesse site que é o desmos.com, né? Muito bom esse site porque ele permite que você faça aí uma análise interativa justamente das suas funções, tá bom? Eu coloquei a função aqui log de x menos b, né? Na base A. Eu vou mostrar para vocês justamente o que acontece, né? Quando a gente começa a mexer aqui no parâmetro A e no parâmetro B, né? Então, inicialmente eu deixei aqui o parâmetro B, né, como sendo 0, né? Então não tem essa parte aqui do B, apesar de eu ter colocado aqui B, né? O B é 0. Então, novamente aqui está a assíntota da função, né, que é o gráfico tradicional. Perceba que ela toca aqui o ponto x igual a 1. Se der um zoom aqui, você vai ver que é x igual a 1. Né? Aqui, tá bom? Ponto x igual a 1. Tá certo? O que acontece agora se eu mexer na base? Né? Eu estou com a base 2, né? E aí eu mudo para a base 1. Né? Quando eu mexer para a base 1, perceba o que acontece com a função. Se você lembra do que a gente viu na sala de aula, quanto mais a base se aproxima de 1, mais a função tende a ficar, né, mais crescente, né, um crescimento muito abrupto. Ó. Olha só o que acontece. Né? Se eu colocar aqui uma base muito grande, como eu coloquei na sala em aula com vocês, né, agora há pouco, eu observei que a função ela tende a ficar cada vez mais próxima do eixo x. Né? Lógico que se você fizer aí uma base muito grande, base 100, base 200, né, você vai ver que a função vai ficar um negócio absurdo. Ó. Por exemplo, base 100. Olha só como é que fica o gráfico da função. Né? Então, não é bem isso que a gente quer fazer. Né? Então, se eu colocar aqui a base entre 0 e 5, né, a gente vai ver um comportamento mais interessante. Né? O que acontece agora se eu mexer na base? Né? Então, vou pegar a base aqui agora e colocá-la menor do que 1. Né? Olha o que acontece com a função. Quando eu se aproximo de 1, eu não tenho mais o gráfico. Por quê? Porque o log de 1, né, é qualquer valor. Né? Ou seja, nem é função o log de 1. Porque 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1. Então, vai sempre ser qualquer valor. Né? Agora, quando eu encontro a base menor do que 1, perceba que eu já mudo para as funções, né, decrescente. Bom, então, como a base aqui é 0.6, que é menor do que 1, eu já tenho uma base que é decrescente. Então, quando a base, à medida que a função se aproxima, né, de 0, né, 0 eu nem tenho mais, né, porque 0 não tem como, não faz parte do domínio. Então, quando eu me aproximo aqui da base muito pequena, perceba que a função ela se aproxima também do eixo x. Né? Como é que acontece quando a gente faz esse vídeo aqui com todos os valores de A? Não. Quando A é grande, a função faz esse comportamento. Quando A passa de 1, ela passa a ser decrescente. Então, crescente, 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 crescente. Quando ela chega no 1, ela passa a ser decrescente. Bom? Para você ter uma ideia melhor, vou fazer aqui, vou mudar o step aqui. Né? Você pode entrar no site também e fazer essa mesma brincadeirinha. E eu vou deixar de 0 a 1. Né? Vamos lá. Olha só as funções decrescentes. Como é que elas ficam. Quanto mais eu me aproximo de 0, mais próximo do eixo x. Quanto mais eu me aproximo de 1, mais reto fica a função. Né? Mais vertical. Olha só aí. Né? Bem interessante isso daqui. Né? Por outro lado, se eu colocar aqui agora só a base maior do que 1, próximo de 10, por exemplo. Vamos ver como é que fica. Tá vendo aí? A base próxima de 10, né? Fica bem horizontal. Né? Então, essas são as funções aí, logarítmicas, né? Quando você mexe na base. Tá bom? Eu vou fixar aqui a base agora. Deixar aqui base 3, por exemplo. Base maior do que 1. 3 aqui. Bom, e eu vou mexer agora no valor do B. Né? O B,
eu vou deixar ele entre menos 5 e 5, como você está vendo aí. O que vai acontecer? Ó? Quando eu coloco o b para o lado negativo, ó, olha o que acontece com a função. Né? Lembra daquela assíntota lá? O b é negativo, então é como se eu estivesse aqui somando x mais 2,3. Perceba como o deslocamento ele é para a esquerda. Né? Ele é negativo. Ó. Olha só. Tá vendo aí? Eu estou mexendo justamente na assíntota da função. Né? Então, quando eu faço agora o b positivo, o deslocamento é para a direita. Né? Olha que interessante. Ó. Perceba que quando o b é 0, né, a função toca esse ponto aqui, como eu já falei, que é o ponto 1, 0. Mas quando o b, por exemplo, é 5, menos 5, ó, a função ela passa a tocar na assíntota no ponto menos 4 e a assíntota vira menos 5. Por quê? Porque se ela tocava no 1 aqui, ele deslocou de 5 unidades e agora está tocando no menos 5. Aí você diz, professor, então quer dizer que agora existe valores do domínio da função do lado negativo? Nesse caso existe. Por quê? Porque eu fiz uma modificação no próprio domínio. Né? Eu mexi no valor do x. Né? Quando eu mexo no valor do x, eu estou mexendo no domínio. Tá bom? Então agora eu permito, né, que tenha valores negativos para o domínio. Mas mesmo assim, eles são limitados. Ó, se você for ver aqui, eles estão sendo limitados por uma assíntota, né, que está aqui no ponto menos 5. Para além de menos 5 não existe essa assíntota. Não existe valores do domínio. Né? Por outro lado, quando eu vou para o lado positivo agora, eu também mexo na assíntota. Então, vou colocar aqui 2. Fechar o 2 aqui. Pronto. Né? Quando eu coloco x menos 2 dentro do logaritmo, agora ela toca o ponto 3, 0. Né? E a assíntota passa a ser agora aqui x igual a 2. Né? Então, vamos fazer essa brincadeira aqui, deixar rolar aqui os valores, você vai ver o que acontece com a função. Não há modificação nenhuma na inclinação da função. Não há modificação, né, no fato dela ser crescente ou decrescente, porque eu não estou mexendo na base. Né? Eu estou mexendo simplesmente no valor da assíntota. Estou deslocando ela para a direita ou deslocando ela para a esquerda. Tá bom? Então, perceba que ela fica justamente mudando dessa forma aí. Essas são as funções logarítmicas, tá bom? Então, vou pausar aqui a função nesse ponto aqui, só para a gente brincar um pouquinho. E eu vou mexer agora na base, né? Olha o que acontece quando eu mexo na base. Deixo a base vai mudar, né? De base positiva, base 1 maior do que 1, né? Ó, tá vendo aí? Então, aqui só tem as funções crescentes, né? Eu vou mexer aqui no intervalo, vou deixar aí até 0 agora. Então, você vai ver o que vai acontecer. Ó. Quando ela passar do 1, ó, aí já passa a ser, né, decrescente. Percebeu aí? Ó? Então, tá vendo aqui? Ó? Quando o A é menor do que 1, ela passa a ser crescente. E aí você mexer no B, ó, acontece a mesma coisa. Tá certo? Então, deixei a função decrescente, né? Só que agora eu estou mexendo no B. Tá bom? Então, é bem interessante aí você mexer nessas funções. Tá bom? Essa análise aí que você fez, você pode fazer também para as funções exponenciais, tá certo? É uma análise semelhante. Você pode colocar aqui a exponencial e brincar também com essa mesma função. Né? Assim como você pode mexer também na parábola, né? Você pode mexer em qualquer outra função. Então esse site é muito bom porque ele não só faz o gráfico, como ele te dá a possibilidade de interagir com o gráfico, né? De mexer nos parâmetros do gráfico que você tem. E aí você consegue entender basicamente o que acontece com a função. Vou mexer aqui tanto na base agora como na assíntota. Vocês vão ver o que vai acontecer. Então ela inverte aí, ó. Ora, vai inverter, ó. Né? É bem interessante aí o comportamento da função logaritmo. Tá bom? Então, pessoal, então é isso. Então, do ponto de vista de função, eu acho que são essas funções que vocês têm que estudar. Funções lineares, funções parabólicas, trigonométricas, exponenciais e logarítmicas. Essas são as principais. Né? As outras são menos usadas, né? São importantes, por exemplo, funções hiperbólicas, né? Funções aí, que envolvam a própria secante, cossecante. Essas aí são, digamos, extras. Né? Nossas funções cúbicas aí são
são simplesmente continuação aí do entendimento das funções parabólicas. Tá bom, pessoal? Então, nosso conteúdo é esse, né? Então, isso é o que a gente pode aprender aqui para finalizar de funções exponenciais e logarítmicas, né? Se você quiser também brincar aqui com a função exponencial, também é possível fazer isso daí, tá bom? E entender qual é a diferença entre logarítmica e exponencial, tá certo? Então, pessoal, então é isso.